Nesse segundo vídeo sobre a anatomia do sistema respiratório, nós vamos abordar as vias aéreas inferiores, então as principais estruturas envolvidas. Então, quando a gente viu anteriormente o sistema respiratório, nós vimos que o ar entra no nosso corpo através da cavidade nasal, passa pela faringe, chega na laringe e da laringe, então, ele vai agora se comunicar, vai se propagar pelas vias aéreas inferiores. Então, nós vamos encontrar a traqueia, os brônquios, suas múltiplas divisões, até formar os pulmões, como a gente conhece. Então, quando nós falamos da traqueia, nós estamos falando de uma estrutura que ainda está na região cervical ou do nosso pescoço e ela vai se projetar para dentro da nossa cavidade torácica. A traqueia é formada por anéis não completos, então são chamados de semianéis de cartilagem, unidos entre si por ligamentos, então a gente chama de ligamentos anulares. Então ela é formada por vários desses semianéis, unidos por ligamentos, e na sua porção de trás, essa aqui é uma região representando ela aberta, então vendo aqui atrás, nós vamos ver que ela é fechada por um tecido muscular. No meio da cavidade torácica, ela se bifurca, ela se divide em duas partes. E agora ela origina os brônquios. Então, os brônquios são divisões principais da traqueia. A gente chama de brônquio esquerdo e brônquio direito, porque o brônquio esquerdo se relaciona ao pulmão esquerdo, o brônquio direito se relaciona ao pulmão direito. Mas o que acontece é que esses brônquios se dividem em brônquios que vão formar o lobo superior, o lobo médio, o lobo inferior do pulmão direito, ou o lobo superior, o lobo inferior do pulmão esquerdo. E não só isso, a gente tem sempre essa impressão de que o brônquio termina nesse tecido esponjoso e a coisa não é assim. Se a gente olhar em detalhe, nós vamos ver que aquele brônquio se divide em brônquios menores, menores, cada vez mais, até que ele seja microscópico. Então, de um brônquio, nós vamos ter milhares, milhões de brônquios muito menores, tão pequenos que nós não vemos mais a olho nu. E por isso nós vamos chamar eles de bronquíolos. E quando nós encontramos os bronquíolos, nós vamos ver que no final, esses bronquíolos têm uma parede tão fina, mas tão fina, que já se relaciona com vasos sanguíneos e origina agora sacos finais, que são chamados de sacos alveolares. Esses sacos se relacionam com vasos sanguíneos também tão pequenos, tão delgados, que a gente consegue fazer a troca de oxigênio e gás carbônico. Então, nós não temos aqueles brônquios que terminam numa estrutura chamada pulmão, que é uma estrutura esponjosa. Na verdade, nós temos esses brônquios se ramificando, se dividindo tantas vezes, formando no final aquela estrutura dos brônquios que tem um aspecto de esponja. Então, essa divisão imensa dos brônquios é que forma os pulmões propriamente ditos. E quando a gente fala daquela estrutura microscópica que é importante na histologia, importante para a fisiologia, nós estamos agora falando de uma estrutura que nós não vemos mais na anatomia, porque ela não é visível a olho nu. Então, quando nós retornamos agora naquela massa enorme de brônquios, bronquíolos e alvéolos, nós temos a formação ao lado direito de 3 lobos e ao lado esquerdo de 2 lobos, que são divididos normalmente por essas fissuras. Quando a gente olha agora os pulmões, de novo, aquela estrutura esponjosa formada por milhões de bronquíolos e de alvéolos, nós vamos ver que essa estrutura é revestida externamente por uma membrana muito fina, que a gente chama de pleura.
Essa pleura, essa membrana muito fininha, que fica grudada, aderida ao pulmão propriamente dito, e ela reveste como se fosse uma roupinha, como se fosse a pele, na verdade, é a chamada de pleura visceral. E existe uma outra pleura que é como se fosse uma camiseta por cima, uma roupa por cima daquela pele, e a gente chama de pleura parietal. Por quê? Porque a pleura parietal está aderida agora à nossa caixa torácica. Então, existe uma cavidade entre a pleura visceral e a pleura parietal. É uma cavidade que a gente chama de cavidade pleural, que é uma cavidade tão delgada, tão pequena, que na verdade as pleuras estão encostadas uma na outra e elas deslizam conforme a gente respira. Tem uma quantidade muito pequena de líquido e elas deslizam conforme a gente respira. Imaginem que essa esponja que é formada, que é como se formam os pulmões, é uma estrutura tão fina, tão delicada, que se entrar ar ali dentro, ou seja, o ar externo, se eu fizer um furo no meu tórax, ele empurra esse tecido e o pulmão murcha. Isso é aquilo que a gente vai chamar de pneumotórax, ou seja, ar dentro do tórax, um ar por fora de onde deveria estar. Ele deveria estar dentro do pulmão, ele está por fora do pulmão e o pulmão murcha. Eu posso ter sofrido um acidente e ter enchido de sangue aqui. Aí a gente vai ter uma situação também semelhante, onde o pulmão vai murchar. Então, nós vamos ver que, embora o pulmão seja uma estrutura grande, ele é extremamente delicado e ele é formado basicamente por estruturas muito delicadas, porque elas precisam facilitar essa troca de oxigênio e gás carbônico. E então, como é que isso acontece? Onde eu tenho essas múltiplas, esses milhões de divisões dos brônquios em bronquíolos, eu também tenho milhões de divisões de artérias e veias. Então, isso é uma grande esponja, onde passa ar e sangue. Entendam, então, que esse pulmão, por maior que ele seja, ele é uma grande esponja repleta de ar e sangue. E ali, em estruturas extremamente delicadas, que se mantém, então, a nossa oxigenação do sangue. Então, se eu perder essa estrutura do pulmão, se eu encher de muco, encher de coágulos, encher de ar, encher de sangue do lugar errado, eu perco a função dessa estrutura. E como é que essa estrutura se mantém na sua integridade? Fazendo com que a caixa torácica se mantenha nessa integridade, então ela se mantém íntegra graças a ossos e músculos. A gente não vai ver aqui, não tem tempo, mas existem músculos importantes para inspiração, para a gente trazer ar para dentro da nossa caixa torácica, e músculos que são importantes para expelir o ar. Os principais da inspiração vão ser o diafragma, que é um músculo que fecha por baixo a nossa cavidade torácica, e alguns músculos que estão entre as costelas, que fazem o levantamento das costelas. Então, nós vamos ter esse movimento, como se a gente chama de alça de balde. Então, nós levantamos as costelas e abaixamos o diafragma. Então, a gente amplia o volume da caixa torácica, o ar é sugado. Quando a gente relaxa esses músculos, as costelas abaixam, o diafragma sobe e o ar é expelido, ele é empurrado para fora.